Quando começou, o universo cinematográfico Marvel, ou MCU, era extremamente limitado nos personagens que podia usar, tendo basicamente apenas os direitos sobre os Vingadores, mas mesmo assim, nunca teve os direitos completos sobre o Hulk. Aos poucos, eles começaram a recuperar os direitos de mais e mais personagens, culminando eventualmente na compra da 20th Century Fox pela Disney, e então recuperando todos os seus personagens, exceto o Homem-Aranha, que já está no MCU. Minha intenção era analisar o oposto, uma versão do MCU com direitos de todo o universo Marvel, menos os Vingadores. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro para acessar vídeos antecipados. Vamos começar! Este vídeo analisa um mundo paralelo onde a Marvel não falhou nos anos 90, mas enfrentava dificuldades e negociou quais direitos de filmes vender, recusando vender grandes personagens como Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico. As franquias que foram compradas por outros estúdios, no entanto, incluem Os Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Homem-Formiga, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, Os Guardiões da Galáxia, Nick Fury e a SILD, Thanos e as Joias do Infinito, além de Inumanos, Punho de Ferro, Shang-Chi, Fugitivos, Cavaleiro da Lua e 2 casos especiais, que atuarão como contrapartes do Hulk e do Homem-Aranha. Outros estúdios têm os direitos, mas aparecem nessa saga, vou explicar. Vamos falar sobre isso. Tenho certeza que você já conhece o jogo, mas agora é o melhor momento para começar. Estão comemorando 6 anos com sorteios incríveis que eu queria que existissem quando comecei Raid Shadow Legends. Usando meu link ou QR, você ganha a heroína Zargala e brindes de $60, além de inserir um dos 4 códigos promocionais em até 48 horas, após baixar pelo meu link. Você pode escolher entre 4 campeões lendários: Supremo Gálico, Sun Wukong, Alicia Andarilha e Loki o Trapaceiro. Muitas pessoas que assistem meus vídeos gostariam de usar o Loki. Aproveite essa oferta por tempo limitado. Para quem já está jogando e também para quem ainda não está, você pode usar o código GameLeap para ganhar ainda mais recompensas extras. Mas por que ele deveria jogar agora? Bem, com esse Kickstarter você pode se juntar a 5 milhões de usuários mensais e avançar muito rápido no jogo através da campanha, masmorras, chefe de clã e arena, e ir direto para a jogabilidade super divertida, os gráficos AAA, as atualizações de qualidade de vida recentemente adicionadas, como batalhas em segundo plano para eliminar o grind, a quantidade inacreditável de conteúdo sem fim, e de longe o modo PvE mais avançado que existe, que garante um conteúdo envolvente, divertido e sem fim. Você pode até entrar no meu clã, me encontre no jogo pelo nome The Black Lion. Jogadores antigos também ganharão uma boa recompensa, então acesse e jogue. Use meu link para receber o pacote e não esqueça um dos 4 códigos promocionais para ganhar o herói extra. Como é feito pela própria Marvel, continuará sendo o MCU, porém, não será a Saga do Infinito. O nome será revelado depois, mas posso adiantar que não haverá fases, e sim livros. Além disso, como isso é Marvel, não precisamos nos preocupar em esperar muito para fazer um filme de uma determinada franquia, porque os direitos não podem voltar para outro lugar. Com o tempo, alguns dos direitos desses outros estúdios vão voltar para a Marvel, como aconteceu no mundo real, mas assim como no mundo real, eles nunca fizeram um filme com isso, só séries de TV. E embora eu vá falar sobre as séries de televisão, não vou mencionar isso porque já é complicado demais. Tudo isso considera que nenhuma dessas franquias teve filmes no século XXI, antes dessa linha do tempo, exceto versões equivalentes do Hulk e do Homem-Aranha, que não são eles. O primeiro filme do Homem-Aranha de todos sairia durante essa linha do tempo. Uma linha do tempo que segue a estrutura da Saga do Infinito, sem novos filmes, apenas reorganizando quando preciso. O universo e o livro 1 começariam em 2008 com o Quarteto Fantástico, o que faria o filme do mundo real ser adiado em 3 anos e teria uma história diferente. O elenco permanece, pois é quase um Quarteto Fantástico perfeitamente escalado. O filme mostra a origem do quarteto, focando no Ben Grimm, pois gosto que cada membro tenha seu momento de destaque. E quando se trata da sua origem, o Coisa é definitivamente o personagem com a história mais envolvente. Isso também se conecta ao vilão, pois Ben é aceito e se apaixona por Alicia Masters, mas seu pai, Philip Masters, não aprova. Philip obteve a argila aprimorada pela radiação cósmica que deu poderes aos 4 e criou fantoches para controlá-los, tornando-se o mestre dos fantoches. Philip prejudica a imagem deles, mas é derrotado. A reputação dos 4 é abalada, mas não destruída. Reed e Sue já estarão casados e, sem saber, Sue estava grávida quando foram atingidos pelos raios cósmicos. Eles descobrem que ela está grávida no final deste filme. 2 anos depois, o segundo filme do MCU seria Justiceiro, Zona de Guerra, iniciando uma série de filmes para maiores de 18 anos. Este é um contraponto ao Incrível Hulk, e segue as mesmas regras. Teve um filme do Justiceiro nos anos 2000, e esse parece um reboot ou sequência dele. Todos foram reescalados, mas ignoram a origem, e talvez citem 1 ou 2 eventos do filme.
Os direitos do filme do Justiceiro são da Marvel, mas a Universal pode recusar seu lançamento. Então, por causa disso e também por causa do desempenho fraco deste filme nas bilheteiras, não haverá outro filme do Justiceiro. No entanto, Frank pode aparecer em qualquer outro lugar. Quando isso acontecer, ele não será interpretado por Ray Stevenson como é aqui. Ele será reescalado como Bruce Banner. Neste filme, Frank descobre quem matou sua família. Seu antigo companheiro de guerra, que virou assassino de aluguel, Billy Russo. Logo no começo, Frank destrói o rosto de Billy, transformando-o em Retalho, e a partir daí, Retalho planeja sua vingança, terminando com Frank matando ele. Meses depois, Quarteto Fantástico, Dia do Juízo Final, foca em Reed Richards e apresenta Victor Von Doom, já citado na cena pós-créditos do filme anterior. Doom será interpretado pelo ator que o interpretou nesses filmes, Julian McMahon, mas apenas fisicamente. Quando ele estiver mascarado, como normalmente está, será dublado por outra pessoa, assim como aconteceu com Darth Vader. O filme mostra a origem do Doom, quando ganha bolsa na Universidade Estadual Hagman e conhece Reed Richards. Doom faz um experimento apesar do alerta de Reed, tudo explode e ele destrói o rosto, nunca mais o mostrando. Achando que Reed fez isso com ele, jurou vingança e passou 10 anos aprendendo magia, criando uma armadura de ferro aprimorada e Doombots para matar Reed Richards. Enquanto isso, Sue revela que deu à luz Franklin Richards. O Quarteto Fantástico vence o Homem Toupeira e Reed dedicado ao trabalho, descobre a Zona Negativa, fonte dos seus poderes. Os raios cósmicos que atravessam para nossa dimensão indicam um perigo ainda maior por vir, então o Quarteto Fantástico explora essa dimensão estranha para ver o que está acontecendo, deixando Franklin sob os cuidados de Agatha Harkness, que, se você não sabe, nos quadrinhos foi assim que ela surgiu, como o babá de Franklin Richards. Doom sequestra Franklin e luta com o Quarteto Fantástico. Ao saber da Zona Negativa, ele entra nela. Ao pular para outra dimensão, ele vê o futuro onde governa o mundo. Diferente do Quarteto Fantástico, Doom foi notado. Ele foge antes de ser atacado por uma figura sombria em forma de inseto. Doom então reavalia seus motivos, vendo-se acima deles. Ele deixa o Quarteto Fantástico e busca outro objetivo. Franklin começa a manifestar poderes. Reed percebe que deve dedicar mais tempo à família do que ao trabalho. Ele e Doom são os protagonistas do filme, e a criatura insetoide é sugerida para voltar. 2011 expande o MCU ao introduzir o Homem-Aranha, que novamente será o primeiro filme live-action do Homem-Aranha, e com o benefício da retrospectiva, talvez possa ser a franquia definitiva do Homem-Aranha em live-action, combinando elementos das 3 versões. O espetacular Homem-Aranha tem Andrew Garfield escolhido por ser o mais adequado em idade entre os 3, em um filme que une as histórias de Homem-Aranha e De Volta ao Lar. Mostra a origem de Pedro Parker aos 16 anos, mas com Adrian Toomes em vez de Norman Osborn. Osborn ainda será incluído, já que a Oscorp vai substituir a Stark como a empresa que prejudicou Adrian Toomes e de quem ele rouba no clímax. De Volta ao Lar do Homem-Aranha terá mais substituições assim, incluindo outros personagens principais do universo do herói. Em vez do Consertador, os trajes e armas do Shocker e do Abutre foram criados pelo Mestre Planejador, que só depois é revelado como Otto Octavius, caracterizado como em seu amigão da vizinhança Homem-Aranha. O Shocker e o Matt Gargan são usados da mesma forma, mas Aaron Davis não aparece. A Gata Negra substitui o papel dele, trazendo flerte com Peter, que fez seu traje e lançadores de teia. Tio Ben é fundamental no filme, Liz Ellen é o principal interesse amoroso e gosto muito da reviravolta, então vamos manter isso. O elenco também traz Gwen, que gosta do Peter. O filme acaba com eles juntos, o Flash Thompson agindo como em O Espetacular Homem-Aranha e o Harry Osborn, melhor amigo do Peter. Além disso, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. O filme termina com Peter criando um traje melhor e vencendo o Abutre, além de deixar ganchos para o futuro. Norman Osborn desenvolvendo um soro, Otto criando braços mecânicos, McGargan prometendo vingança e Shocker ainda foragido. Mais tarde naquele ano, e com a mesma ideia de ser o primeiro dessa franquia, X-Men Primeira Classe. Este filme revela que mutantes sempre existiram neste mundo, mas até as últimas décadas eles eram poucos e raros. Com o aumento dos mutantes, Charles Xavier e Eric Lyncher, veteranos, surgem para liderar grupos opostos com ideias conflitantes. A equipe original dos X-Men tem Fera, Tempestade, Ciclope, Jean Grey e Homem de Gelo, com atores dos prelúdios ou escolhas de fãs devido à falta de atores na idade certa. A Irmandade de Mutantes reúne Magneto, Mística, Pyro, Fanático, Poad e Blob, todos vividos pelos mesmos atores da trilogia original dos X-Men e de X-Men Origins, o Wolverine. Mas o Fanático é tão grande quanto ele era em Deadpool 2. Fera teria a mesma história, sofrendo mutação, e o clímax seria igual ao de X-Men 2000 na Estátua da Liberdade. Sem o Wolverine, Ciclope assume o protagonismo na maior parte da franquia X-Men. Depois explica onde está o Wolverine.
E finalmente, para o primeiro livro, as coisas são um pouco diferentes aqui. O universo não consiste em um monte de filmes solo que levam aos filmes dos Vingadores. Já houve 3 filmes de equipe, e juntar todas as franquias aqui parece uma loucura. Os Vingadores serão trocados por um filme de equipe, Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Os X-Men não fazem parte disso, mas não se preocupe, mais tarde haverá crossovers com os X-Men. A figura sombria insetoide foi revelada como Aniquilador, governante da Zona Negativa, que após o dia do juízo final, espia por uma fenda dimensional e invade Nova York para extrair a energia da Terra e buscar a imortalidade. Aniquilador espiou bastante para usar energia negativa e controlar o Quarteto Fantástico, que irradia essa energia devido à exposição a radiações cósmicas, usando-os para construir um portal dimensional. Enquanto Pedro e suas tias lutam para pagar o aluguel, ele pensa em se juntar ao Quarteto Fantástico para ter um salário. A caminho do edifício Baxter, ele derrota rapidamente o vilão Electro, cuja origem misteriosa será relevante em outro filme. Pedro chega ao edifício Baxter e encontra o Quarteto Fantástico controlado. Pedro consegue tirar João do controle e os dois se unem. Esse é o foco do filme do João. Após recuarem e se reagrupar, Homem-Aranha e Tocha Humana enfrentam Coisa e Mulher Invisível no topo do edifício Baxter, enquanto Ricardo constrói o portal. Enquanto isso, o Dr. Destino recebe sua própria subtrama. Após ir para Latvéria, Destino lidera uma revolta sangrenta e assume o trono, quando o Aniquilador surge com um exército de insetos em Nova York. Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, fora de controle, unem forças com os Doombots. E embora muitos danos sejam causados, eles conseguem vencer no final. O Coisa destrói o portal e Johnny lança um ataque de supernova matando o Aniquilador. Johnny fica exausto, mas bem. Peter recebe uma oferta para entrar na equipe, mas recusa ao saber que não há pagamento. Desesperado por dinheiro, Peter percebe um anúncio do Clarim Diário procurando por fotos do Homem-Aranha. Sugeriram que algo caiu do portal sobre Peter, o que será importante depois. O livro 2 começa com X-Men, Extinção, focando no sonho dos X-Men sendo colocado à prova, enquanto as relações entre mutantes e humanos chegam a um ponto crítico em uma iniciativa liderada por Bolivar Trask. Man emprega os Sentinelas, que deveriam caçar mutantes maus que atacam pessoas, mas Bolivar tinha uma ideia diferente e os programou para atacar todos os mutantes. Os X-Men então viajam de país em país lutando contra eles ao redor do mundo, salvando alguns mutantes pelo caminho que acabam se juntando aos X-Men, como Noturno na Alemanha e Colossus na Rússia. Já o Anjo, eles não conseguem salvar, ele é morto por um Sentinela. Enquanto investigam a origem deles, será revelado que os Sentinelas foram criados usando o DNA de outro mutante chamado Sebastião Gilbert. Sebastião, o Sentinela vivo, escapa e persegue Trask, enquanto os X-Men defendem o criador das máquinas que os ameaçam de um mutante que ele torturou e usou em experimentos. Bastião mata Trask, causa grande destruição e morre em seguida, tornando os mutantes um tema polêmico. A ideia dos mutantes está só começando. Scott e Jean iniciam um namoro e Noturno descobre que sua mãe é mutante. Demolidor será o segundo filme mais 18, levando o MCU de volta às ruas. Este filme contará com o mesmo elenco, tom e alguns elementos da história da série da Netflix. Além da cena em que ele fica cego, o filme só vai sugerir a origem de Matt, guardando isso para outro filme. Nelson e Murdock, com Karen como recepcionista e interesse de Matt, defendem Frank Castle em julgamento, enquanto o Demolidor persegue os corruptos que manipularam o caso. A alma leva o Demolidor até o homem por trás de tudo, Wilson Fisk. Fisk contrata um assassino de renome mundial, mercenário, para matar o Demolidor. Justiceiro escapa da custódia e derrota o mercenário. Frank tenta matá-lo, mas Matt o impede. Eles discutem e o mercenário foge. Eles se unem contra o Rei do Crime, deixando diferenças de lado. Enquanto isso, Fogg e Karen encontram provas contra o Rei do Crime, que eles usam para mandá-lo para a prisão. No entanto, é sugerido que, mesmo na prisão, Fisk ainda tem poder. O Justiceiro segue foragido e o Demolidor continua sua cruzada. 2014 começa com o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, uma versão bem melhorada do original, exceto pelo Surfista, que já é perfeito. Mesmos atores, design e história principal de vir à Terra anunciar Galactus. O filme destaca Sue como protagonista junto ao Surfista. Sue desperta as emoções do Surfista reprimidas por Galactus e o convence a se voltar contra ele. Através disso, eles conseguem descobrir sobre um planeta chamado Chandelar, o único planeta que já conseguiu repelir Galactus. Com a energia da prancha do Surfista, Reed cria uma máquina para viajar ao planeta. Enquanto Sue investiga o Surfista, os outros vão a Chandelar descobrir como o repeliram, e descobrem que Galactus soube da Força Fênix, uma entidade poderosa que existia em um cristal no planeta. Chandelar é o mundo capital do Império Shi'er.
Sue e o surfista descobrem na Terra outro ser quase tão poderoso que está na sala ao lado. Franklin Richards, agora com 5 anos, mostra-se um mutante ômega aprimorado cosmicamente ainda no útero, com potencial de poder quase ilimitado. Os demais voltam a tempo da chegada de Galactus. O surfista usa o poder não realizado de Franklin para repelir Galactus, mas Galactus na verdade não é repelido. Ele se interessa pelo poder de Franklin e o escolhe como novo arauto após ser traído pelo atual, prometendo voltar quando Franklin dominasse os poderes. Galactus também prende o surfista prateado na Terra como punição. O surfista se junta ao Quarteto Fantástico e efetivamente substitui o Tocha Humana, que vai para a faculdade. Ele tem mais ou menos a mesma idade que Peter Parker, apesar do fato de que ambos os atores já estariam na casa dos 30 anos neste ponto. Eles só agora estariam indo para a faculdade, os personagens são muito mais jovens. O espetacular Homem-Aranha revela na abertura que, entre Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, Peter e seus colegas se formaram no ensino médio. Começou a ganhar dinheiro vendendo fotos suas ao Clarim Diário, e já enfrentou o Homem-Areia e o Escorpião. Durante a invasão de Anilos, um pedaço do simbionte caiu pelo portal e se prendeu ao Aranha, ficando dormente desde então, já que a vida do Peter tem ido muito bem. O simbionte se manifesta gradualmente conforme os eventos levam Peter ao seu limite. Depois de anos criando outros supervilões como o Abutre, o Shocker e o Escorpião, e talvez alguns outros que são mencionados, mas não são muito importantes, o Dr. Octopus sai das sombras para montar uma equipe que inclui esses vilões, além do Homem-Areia e do Electro, libertando todos eles da prisão com o objetivo de destruir a Oscorp e matar o Norman Osborn. Depois de metade do filme sendo sobrecarregado pelo Sexteto Sinistro, lidando com mortes crescentes, incluindo a preocupação com o custo da faculdade e dramas de relacionamento, o Peter acaba cedendo ao simbionte, o que lhe dá poder suficiente para enfrentar o Sexteto. Revela-se que a Oscorp fez experimentos com o Homem-Areia e o Electro para tentar repetir o sucesso ao aprimorar uma aranha anos antes. Apesar do simbionte, o Sexteto ainda consegue chegar até Osborn e o Otto o esmaga. Acontece que o Osborn também fez experimentos em si mesmo. Então ele se transforma e vira o Duende Verde, baseado na sua versão do universo Ultimate. Ele ataca furioso, mata metade do Sexteto Sinistro, nocauteia Dr. Octopus e os outros fogem. Osborn inicia um ataque furioso por Nova York, chegando até seu filho que estava com Gwen. Parece que ele vai matar a Gwen, mas acaba matando o Harry, o que o faz deixar de ser duende. Sem se sentir pronta para essa vida, Gwen termina com Peter e vai estudar em Londres. Peter inicia os estudos na Universidade Estadual Empire, encontra Johnny Storm lá e o filme termina quando conhece Mary Jane Watson. O livro termina em 2015 com X-Men, Apocalipse, que apesar de contrastar com Era de Ultron, não é um crossover. O mundo costuma ser menos interconectado que no MCU, especialmente no livro 2, onde há pouco cruzamento. A explosão recente de mutantes na Terra desperta o mutante original, Sabinur. Vendo como seus companheiros mutantes são tratados, Apocalipse, com sua mentalidade de sobrevivência do mais apto, decide matar os humanos da Terra, revivendo Anjo para ser o Arcanjo, seu cavaleiro da morte, e depois sendo acompanhado por personagens como a recém-introduzida Feiticeira Escarlate, Mercúrio e Banshee. Como os outros cavaleiros, Apocalipse inicia uma praga que só afeta humanos. Os X-Men vencem após traições dos cavaleiros, Arcanjo morre novamente, e o Professor Xavier lança uma rajada psíquica que tira seus poderes. Manche também morre no caminho. Wanda e Pietra partem para encontrar seu pai recém-descoberto, Magneto, e não se juntam aos X-Men, e o Fera sofre mutações cada vez mais intensas, tornando-o cada vez mais uma fera. Em breve, ele será feito em imagens geradas por computador. Jenny e Scott ficam noivos, enquanto o Homem de Gelo deixa os X-Men e vai estudar na Universidade Estadual do Império. Após receber visões do filme por ligação telepática com a alienígena Imperatriz Lalandra, Professor X é levado ao Império Shi'er, enquanto os X-Men só assistem. Colossus tem um papel muito pequeno neste filme por causa do seu papel no próximo filme que será lançado no mesmo ano. Deadpool é o terceiro filme para maiores de 18 do MCU, e se assemelha bastante ao original, mas traz diferenças devido ao universo. Sem referências a linhas do tempo confusas ou às origens dos X-Men, sem menções ao Wolverine, a menos que seja uma piada meta. E em vez disso, Deadpool é um grande fã do Homem-Aranha, chegando a mencionar que modelou sua máscara inspirado nele. Homem-Aranha, Demolidor e Justiceiro aparecem como convidados. A história pode seguir o filme original do Deadpool, com ele caçando Ajax, juntando-se ao Colossus e a uma adolescente dos X-Men. Em vez da míssil adolescente Megasônica, quem estreia é a Kitty Pryde. Você deve ter notado que faltam alguns X-Men. Tem o Wolverine, que já menciono, e também a Vampira, por exemplo. Simplesmente existem X-Men demais para dar um papel nesses filmes, mas felizmente o MCU também teve algumas séries de televisão e cada uma delas vai ter um equivalente aqui.
Clube do Inferno será uma série de televisão com 7 temporadas centrada em Sebastian Shaw, Emma Frost e Donald Pierce, contando com aparições ocasionais de personagens do MCU, como Magneto, além de introduzir heróis como Psylocke, Polaris e membros da Tropa Alpha. Executivos da Marvel cogitaram usar a Tropa Alpha no lugar dos Vingadores. Os Vingadores seriam reduzidos em quadrinhos, animações e jogos, enquanto um filme da Tropa Alpha estaria em desenvolvimento para o livro 3 mesmo, Kevin Feige não sendo fã da ideia. A Tropa Alpha virou uma série de televisão ruim de uma temporada em 2017, e os Vingadores não foram substituídos. Spin-off de O Espetacular Homem-Aranha com a Gata Negra, que ganha série própria de 2 temporadas, 2015 a 2016, onde Felícia descobre os crimes do pai e enfrenta a Cabeça de Martelo. Na segunda temporada, ela enfrentará Sabre de Prata. Os programas da Netflix serão trocados por personagens dos X-Men e no lugar dos Defensores teremos a saga da X-Force. Primeiro vem Gambit, uma série de televisão de 3 temporadas com o novo filho do vilão principal, Odessa Drake na Guilda dos Ladrões e o Mestre Mental. A segunda temporada terá o personagem Legião, que ganhará um spin-off de 2 temporadas em 2017 com o Rei das Sombras como vilão. Ele é filho do Professor X, que não sabe disso. Além disso, haveria uma série da Vampira com 3 temporadas, com Belladonna, Pandemia e Destino como vilãs. Mais tarde podem revelar as conexões entre Mística, Destino, Vampira e Noturno. Por ora, esses mundos continuariam em grande parte separados. Gambit apareceria em um papel recorrente na primeira temporada, mas os dois também ficariam em grande parte separados ao longo dessas séries, assim como Jessica Jones e Luke Cage têm suas próprias séries de televisão separadas. Vampira seguiria sem os poderes da Miss Marvel nessas séries, mas isso pode mudar futuramente. Esses personagens estão mais realistas do que nos quadrinhos. Bispo teria 2 temporadas com Strike e Trevor Fitzroy como vilões. Míssil também teria 2 temporadas, com Avalanche e Vanisher como vilões. As 4 séries então se uniriam em X-Force, uma série de televisão de uma temporada com a Guilda dos Ladrões, liderada por uma personagem original chamada Alexandra Reed, que é então morta pelo pai de Gambit, Jean-Luc Lebeau, que assume o controle da Guilda dos Ladrões. Essas séries permanecem totalmente separadas do restante do MCU e não se conectam aos grandes eventos. Mais tarde, Gambit também continuaria com uma série de continuação, que também teria Vampira em um papel de destaque. Depois teria uma série dos Novos Mutantes por 3 temporadas, com todos os personagens do filme original, exceto Míssil, trocado por Míssil Adolescente Megasônico, e uma série da Mulher-Aranha com 2 temporadas, estrelando Jessica Drew. Esses personagens não têm ligação com mais nada, ou pelo menos não na tela. Mas nos Novos Mutantes, magia irmã do Colosso, algo que talvez só apareça na próxima saga. Isso nos leva ao livro 3, começando com Demolidor, Renascido. No filme, o Rei do Crime assume a prisão e descobre que Matt é o Demolidor. A vida de Matt desmorona quando o Rei do Crime ataca o que ele mais ama. Fog e Karen quase não sobrevivem a um ataque na rua. Eles são salvos pelo Homem-Aranha, que estava por perto e controlava a situação. Fisk faz tudo isso por causa da aliança com o Tentáculo. Conhecemos os perseguidos, como o antigo mentor de Matt, Stick, e sua ex-namorada Elektra, com quem ele reata. Justiceiro, Demolidor e os Chart derrotam Nobu, líder do Tentáculo. Stick revela que eles eram só um dedo do Tentáculo, sugerindo um conflito maior. Isso resultará em um 3º filme do Demolidor, mas não neste vídeo. Além disso, Fisk ganha ainda mais poder ao assumir a liderança desse dedo. Homem-Aranha e Justiceiro têm participações semelhantes ao Hulk em Thor, Ragnarok, mostrando o que fizeram desde sua última aparição. O Justiceiro agiu como sempre, enquanto o Homem-Aranha diz que está namorando de olho no Rei do Crime, e pode ser mais violento usando o traje preto e por ser um filme mais 18. Isso nos leva ao próximo grande crossover, X-Men contra Quarteto Fantástico, unindo essas franquias pela primeira vez. As equipes se enfrentam devido à Força Fênix e ao Império Shi'ar. Após o Apocalipse e o sequestro do Professor Xavier, os X-Men buscam o Quarteto Fantástico, que manteve contato com o Império Shi'ar para saber como deter Galactus, quando ele então retorna. Os X-Men chegam a Candilar para resgatar Xavier, mas o encontram satisfeito com a aposentadoria e nomeando Scott novo líder. Quando os X-Men vão voltar pelo portal, o Cristal Micron explode e libera a Fênix, que voa para Jean Grey, atraída por sua capacidade de transcender o reino físico. Imediatamente, a Guarda Imperial aparece e ataca Jean. Os X-Men enfrentam eles enquanto descobrem que o antigo hospedeiro da Fênix enlouqueceu e destruiu sistemas estelares. Protegendo os seus e com seu novo líder cego pelo amor, os X-Men enfrentam a Guarda e voltam à Terra levando Xavier. Ciclope destrói a máquina de Reed, interrompendo temporariamente a comunicação entre os dois mundos. O conflito então surge em torno de Jean Grey.
Os X-Men acham que ela superará a influência da Fênix, ou que a hospedeira anterior enlouqueceu de qualquer forma, enquanto o Quarteto Fantástico, após ouvir histórias do surfista prateado, acredita que ela deve ser detida antes de destruir o mundo e a galáxia. Jean está bem no começo, então a discussão não começa de imediato, só quando ela parece perder um pouco o controle. Enquanto isso, Feiticeira Escarlate e Mercúrio procuram pelo pai deles, mas acabam encontrando um homem chamado Logan vivendo em paz no Canadá. Você deve ter notado uma ausência distinta do Wolverine nos filmes dos X-Men. Bem, isso foi totalmente proposital. Decidi que, diferente do Homem-Aranha, o Wolverine não seria da Marvel, ficando só nos X-Men por ser o mais popular, por isso venderam seus direitos. O Wolverine teria tido 2 franquias de filmes live-action feitas pela Sony antes e durante o MCU, até que Sony e Marvel fizeram um acordo para ele aparecer no MCU. Wanda vai revelar para Pietro que ela teve uma visão de um evento apocalíptico que está chegando em breve, e que eles na verdade não estavam procurando pelo pai deles, mas sim pelo único homem que poderia salvar o mundo. Com seus poderes completos, Wanda recupera parte da memória de Logan, mostrada em flashback, e o recruta para sua causa. Eventualmente, uma luta começa pelo destino de Jean Grey. O Quarteto Fantástico, junto com Wanda, Pietro e Logan, enfrenta os atuais X-Men. Eventualmente, Jean perde totalmente o controle e se torna de fato a Fênix Negra. O motivo pelo qual Logan foi recrutado é que com um esqueleto feito de adamantium, nem mesmo a Fênix Negra pode matá-lo completamente. Com a Fênix Negra no auge, só Surfista Prateado, Feiticeira Escarlate e Wolverine chegaram perto. Wanda e o Surfista atravessam uma onda de energia, enquanto Logan esfaqueia Jean. Ciclope poderia tê-lo impedido, mas escolheu não agir, permitindo sua morte. A Fênix abandona o corpo de Jean e é capturada pelo Aniquilador Supremo, máquina criada por Reed. Reed acha que com o poder da Fênix, o Aniquilador Supremo pode ser forte o bastante para matar Galactus. Diferente da versão real, o filme não termina com o mundo dos super-heróis destruído. Os X-Men tiveram uma grande perda, ganharam um novo membro e apesar do início difícil entre as equipes, agora existe uma conexão. Não faria sentido o primeiro encontro ser quando tudo desmorona. Reed propõe uma rede compartilhada de super-heróis chamada Fundação Futuro, que mais tarde dará nome aos equivalentes de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Motoqueiro Fantasma será o próximo filme mais 18, destacando outra grande diferença deste universo para o MCU original. 1/3 do mundo é para maiores de 18 anos. A história mostra Johnny Blaze, Nicolas Cage, se tornando um motoqueiro fantasma e enfrentando os Corações Negros. O motoqueiro fantasma ganha seus poderes de Mephisto, que depois se torna relevante. Wolverine. Arma X será um prelúdio de X-Men vs Quarteto Fantástico, mostrando o que Logan fez nesse período, e inserindo-o na história desse universo. Veríamos sua origem, nascido como James Howlett nos anos 1800, crescendo ao lado de seu irmão e vivendo guerra após guerra enquanto o envelhecimento deles era interrompido. Ele participou do programa Arma X nos anos 1950. Logan foi usado como arma secreta em operações especiais do governo canadense por décadas, junto com seu irmão. O filme mostra as crescentes tensões no século XX entre Estados Unidos e Rússia, culminando nos anos 1990, quando Wolverine e sua equipe enfrentam o Ômega Vermelho. Após ser derrotado, Dente de Sabre atira no irmão com uma bala de adamantium para fugir, deixando-o como morto na selva canadense. Ele retorna aos instintos e, nos 20 anos seguintes, cria uma nova personalidade como Logan. Após construir uma boa vida, Logan é abordado por Wanda e Pietro, e a cena pós-créditos revela Dentes de Sabre ainda solta. Ultimate Homem-Aranha será uma espécie de mini crossover, contando com Tocha Humana e Homem de Gelo como personagens coadjuvantes. Peter e Mary Jane namoram há 2 anos e agora vivem juntos. Peter continua vendendo fotos para o Clarim Diário e fez amizade com o repórter Ed Brock. Até esse momento, o simbionte só afetou Peter como Homem-Aranha, tornando-o um vigilante um pouco mais violento e às vezes impaciente. Até agora, isso não afetou sua vida pessoal, mas vai mudar neste filme. Raven, o caçador, chega a Nova York para caçar sua maior presa, usando armadilhas e estratégias para superar o Homem-Aranha. Kraven o derrota, o enterra e se torna o novo Homem-Aranha para provar sua superioridade. Tocha Humana e Homem de Gelo se juntam ao Homem-Aranha para enfrentar Vermin, mas percebem que ele não é o verdadeiro. Bob e Johnny buscam Pedro, que tenta sobreviver cavando para escapar. Enquanto investiga uma história, Ed Brock cruza com o Homem-Aranha, mas ao atrapalhá-lo, é atacado, nocauteado e fica paralisado. Pedro escapa e vai atrás de Kraven, incapaz de se controlar devido à crescente influência do simbionte. Pedro quase mata Kraven, rasgando sua máscara e o símbolo do Homem-Aranha, sendo impedido apenas por Johnny e Bob ao chegarem. Ed acorda e vê o Homem-Aranha sobre um homem quase morto, enquanto percebe que não sente as pernas.
Pedro culpa o simbionte por sua fúria, o remove e Johnny o incinera. O trio então vai embora, sem notar Ed, mas um pedaço do simbionte sobreviveu e se prendeu a Ed. Tanto o simbionte quanto Ed, alimentados pelo ódio ao Homem-Aranha, se tornam Venom. O simbionte revela a Ed que Peter é o Homem-Aranha, mas esconde tudo sobre Kraven. Culpado por quase ultrapassar esse limite, Peter se afasta do relacionamento e da escola, enquanto Venom o atormenta nos bastidores e traumatiza Mary Jane. No clímax, Bob e Johnny enfrentam Venom e o Homem-Aranha retorna com um novo traje feito por Mary Jane, iniciando uma batalha épica. Quando Ed descobre sobre Kraven e a história, ele assume o simbionte, perdoa Peter e parte para um novo caminho, possivelmente com seu próprio filme. Blade, para maiores de 18, será lançado em 2018, quando Marshall Lee já terá a idade adequada. O filme mostra Blade caçando vampiros, conhecendo Lilith e descobrindo sua origem. O pai Lucas Cross era vampiro da Latvéria. Blade e Lilith vão à Latvéria e encontram o Dr. Destino, que autoriza a caçada a Lucas, e Blade mata o pai. No entanto, Blade acaba sendo capturado pelo Dr. Destino. Esse momento é tão bom quanto qualquer outro para revelar que esses 11 anos de filmes formam os livros do Destino. Por isso, o universo é dividido em livros. O Dr. Destino é o equivalente ao Thanos e o Grande Vilão, e suas aparições ao longo da história são equivalentes às Joias do Infinito. Como continuação direta e equivalente à Guerra Infinita, temos a Fundação Futuro Dumbor. Reunindo grande parte do universo, revela-se que a Fundação Futuro foi criada e recentemente recrutou novos heróis, como o Homem-Aranha. Apesar da presença de vários heróis, o destaque vai para Reed, alguns X-Men e, principalmente, o Dr. Destino. Destino cresceu na Latvéria sob o governo cruel do Barão Sabá, que matou seu pai antes de conhecer Reed. Sua mãe, uma bruxa, teve a alma tomada por Mephisto. Este filme acompanha uma série de eventos em que Destino usa magia e tecnologia, manipulando-se para chegar a uma posição em que possa roubar o poder de Mephisto e salvar sua mãe, enquanto os heróis da Terra tentam impedi-lo. Motoqueiro Fantasma descobre por Mephisto que Destino quer eliminar todos os super-humanos da Terra para, após obter o poder de Mephisto, não ser detido. Motoqueiro Fantasma coloca as coisas em movimento ao informar o Quarteto Fantástico, que então recruta o restante da Fundação Futuro. Blood e Lilith escapam da prisão na Latvéria e se envolvem na situação. Feiticeira Escarlate e Mercúrio encontram o pai, mas são atacados por Doombots, pois Destino vê Wanda como sua maior ameaça. Robôs surpreendem Magneto e o deixam inconsciente. Mercúrio morre salvando sua irmã. Wanda e Magneto vão à Latvária buscar vingança. A Fundação Futuro chegará tarde demais à Latvaria, pois Destino já entrou no inferno, e com magia e tecnologia absorve o poder de Mephisto. A maioria dos heróis enfrenta Dumboff e os guardas latvarianos, o resto persegue Destino em seu castelo. Destino derrota facilmente com o poder de Mephisto, matando Colossus e o Tocha Humana. Destino agora foca em Surfista Prateado e Feiticeira Escarlate, arrancando o surfista de sua prancha, partindo-a ao meio para absorver o poder cósmico e drenando a força vital de Wanda, Destino tornou-se praticamente onipotente. Vendo os poderes de Destino, Reed manda heróis usarem o jato dos X-Men para voltar ao edifício Baxter e pegar o Aniquilador Supremo, que ele acha ser a única arma contra Destino. Ouvindo isso de longe, Daredevil Coulson está muito mais próximo dos aliados do edifício Baxter, em Nova York, o Justiceiro e a Elektra, para invadir o edifício Baxter e fazer exatamente isso. Agora todo poderoso, Destino controla os heróis da Terra, forçando-os à submissão, enquanto diz a eles que um dia irão agradecê-lo. Destino diz que viu Galactus voltando em uma visão e que, após levar Franklin, destruirá a Terra de qualquer forma. Apenas Destino pode detê-lo, talvez ele esteja certo. Em um momento de profecia autorrealizável, quando Franklin Richards descobre que o Tocha Humana, seu tio, morreu, a turbulência emocional que o domina libera seus poderes, provocando o retorno de Galactus. Galactus então é confrontado por Destino. Destino o mata e rouba seu poder, tornando-se um verdadeiro deus. Destino volta à Terra para cumprir sua visão, liberando energia que cobre o planeta e o transforma sob seu domínio. Victor Von Destino governa o recém-nomeado planeta Latvarion. Ciclope chegou ao edifício Baxter a tempo de tocar o Aniquilador Supremo, salvando assim ao prédio da alteração na realidade. Mas não Franklin Richards, que ao manifestar seus poderes, voou e foi afetado pela mudança de realidade, sendo transformado com sua família na família do Dr. Destino, enquanto o Senhor Fantástico virou troféu para Destino torturar. Nos bastidores, insinuavam que personagens dos dois filmes entre os finais seriam importantes para o desfecho. Os dois filmes são para maiores de 18 anos. O primeiro é Deadpool 2. Assim como no filme original, Deadpool protegeria um garoto chamado Punho de Fogo do ciborgue viajante do tempo vindo do futuro, Cable.
Cable é revelado como filho de Ciclope e Jean Grey, mas ele ainda não nasceu e Jean está morta, sugerindo que Jean vai voltar. Também apresentando Dominoe em um papel maior do que no filme original, já que o resto dos X-Men não aparece. Além disso, o final seria similar, com Cable preso no passado. A cena pós-créditos mostra Deadpool usando a máquina do tempo do Cable e indo para um futuro próximo, encontrando uma realidade reescrita. O último ano dos livros do Destino é 2019, começando com Venom, acompanhando Ed Brock tornando-se anti-herói e enfrentando Carnificina, simbionte unido ao serial killer Cletus Cassidy. O filme seria sombrio e brutal, terminando com Venom matando Carnificina e sugerindo as origens cósmicas do simbionte, indicando um poder maior e explicando por que Venom não seria afetado pela mudança de realidade do Dr. Destino. Por fim, Fundação Futuro representa a resistência final, o desfecho. Deadpool e Venom descobrem um novo mundo lá de Varion, enquanto heróis no edifício Baxter planejam usar o Aniquilador Supremo contra Destino. Tudo está sob o destino. O mundo impede interferências externas e alguns heróis da Terra viraram cidadãos comuns no reino do destino. Venom encontra o Aranha e usa o vínculo do simbionte para devolver suas memórias. Os demais são personagens quase novos que vivem no reino medieval. Equipes lideradas por Ciclope e pelo Aranha percorrem separadas as terras de Ladvarion, sendo caçadas pelos Sentinelas Dumbos, enquanto tentam recrutar heróis para ajudá-los a derrubar o ditador. Vera se sacrifica lutando contra os Sentinelas para que os outros heróis escapem e alcancem o Castelo do Destino. Reed cai na armadilha do Destino e o provoca por não ter consertado o rosto, iniciando uma luta justa. Enquanto Reed e Destino lutam, os heróis chegam ao Castelo do Destino e enfrentam os Sentinelas Doombots. Eles tentam usar o Anulador Supremo, mas são impedidos por um Sentinela. O Justiceiro pega o Anulador e atravessa os Sentinelas para cumprir seu verdadeiro objetivo, liberar o poder cósmico do Destino. Essa ação mata Frank e também libera a Fênix do Anulador Supremo. A Fênix cuida do Ciclope, enquanto o Homem-Aranha ganha o poder cósmico do Destino e vira o Homem-Aranha Cósmico. Usando esse poder, Peter devolve a memória de todos os heróis e também seus uniformes, e Scott os teleporta para o campo de batalha para lutar contra um exército de sentinelas Doombot e o próprio Dr. Destino. Ele está enfraquecido sem o poder cósmico, mas ainda possui o poder do Mephisto, da Feiticeira Escarlate e seus poderes e traje originais, que não eram desprezíveis. No fim, com tecnologia e magia do Destino, Reed absorve todo o poder, restaura o mundo e mata Destino. O poder é excessivo para Reed, que não resiste à energia e morre. Os poderes voltam aos donos, Fênix ao Anulador Supremo, e Wanda e Galactus são revividos. No entanto, Galactus então deixa a Terra em paz, com medo genuíno do que seu povo pode fazer, nenhum outro planeta jamais o derrotou. Galactus parte em busca de um novo arauto, o que significa que o governo de Destino realmente salvou a Terra, mas tirá-lo do poder não reverteu isso. Um funeral homenageia Reed com um quarteto fantástico quase 100 membros. O Homem-Aranha aceita se unir ao grupo, formando-se o novo Quarteto Fantástico. Os X-Men lamentam seus mortos, mas seguem protegendo os jovens mutantes. Será explicado que Destino só mudou as memórias dos heróis. Os demais só recordam ter vivido sob uma ditadura por alguns meses, o grande evento transformador do mundo como o estalo. E por fim, o epílogo dos livros do Destino, Wolverine Dias de um Futuro Esquecido. Este filme avança cerca de uma década no futuro e acompanha as consequências da Guerra do Destino. A mudança feita por Reed não alterou a influência de Destino nos Sentinelas. No futuro, os Sentinelas evoluíram e exterminaram quase todos os mutantes, restando poucos sobreviventes. Wolverine é enviado ao passado por Cable para evitar o futuro e retorna ao presente após a última resistência. Wolverine parte em missão para impedir os Sentinelas antes que avancem mais. A missão leva Wolverine ao Japão, onde conhece Solaris, enfrenta Samurai de Prata e no momento certo elimina Cyber, principal vilão responsável pela evolução dos Sentinelas, enquanto as duas linhas do tempo seguem simultaneamente. O futuro passa de distopia para normal, mas o Wolverine do futuro permanece, eliminando o antigo, sendo o mesmo Wolverine, só que com memórias de um futuro sombrio. Seguindo em frente, a Marvel recuperaria os direitos de todo o seu catálogo e apresentaria os Vingadores. Tudo será simplesmente retconado ou apenas introduzido depois. O Capitão será retconizado para ter estado ativo durante a Segunda Guerra Mundial, mas sai do gelo nos anos 2020. Pantera Negra e Wakanda sempre existiram, Capitã Marvel está no espaço, Hank Pym atuava nos anos 80, a SHIELD surge por ameaças sobrenaturais, Doutor Estranho lida com o mágico, e Tony, Bruce, Thor e os Guardiões da Galáxia têm suas origens nos anos 2020.
Eles só entraram no universo depois. Os livros da perdição ficaram mais na Terra que a saga do infinito, então esse era o próximo passo. Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha unem forças para derrotar Thanos na saga do infinito. O multiverso seria mencionado aqui e ali, mas não seria o foco, não até a terceira saga, ou seja lá como ela seria chamada depois. Baixe Raid Shadow Legends pelo meu link e use um dos 4 códigos para escolher seu campeão lendário. Obrigado por assistir.